Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Primeiramente, só para esclarecer que eu fiquei alguns dias aí off, tá? Porque eu tô de férias, né? Então aproveitei aí uns dias para viajar. Retornei hoje da viagem e já vou atualizar aqui o vídeo, né, do canal e a performance da carteira nos últimos dias. Tá? Teve bastante novidade aí, né? Divulgação dos resultados do Banco do Brasil, do Banco Banrisul também. Então vamos tratar dessas questões aí sem ser muito extenso. Tá? Então vamos começando aqui com a análise do índice Bovespa, tá? Que fechou o dia de hoje em queda de 1,02%, cotado a 187.766 pontos. Apesar da queda de hoje, a tendência do índice continua sendo de alta. Esses últimos dias aí o índice bateu um novo topo histórico, né? Rompeu aqui a região dos 190 mil pontos. A máxima foi de 190.561 no dia de ontem e hoje acabou recuando um pouquinho. Mas a tendência segue sendo de alta, tá? A média móvel aqui de 9 períodos está virado para cima. Então vamos continuar aproveitando esse momento de alta do mercado para ganhar dinheiro. Vamos seguir aqui com a análise, então, dos ativos que compõem a carteira do canal. Começando com o Banco do Brasil, tá? Fechou o dia de hoje aí com uma forte alta de 4,50%, cotado a R$ 26,03. Hoje o candle foi bem esquisito, né? Ele abriu com um gap de alta, fechou o gap, chegou até perto dos R$ 24,50, subiu também próximo dos R$ 27,00. Acabou fechando aí próximo à abertura, né? Mas uma baita alta em relação ao fechamento de ontem. Isso se deve à divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025, né? Que o banco divulgou ontem à noite. A gente vai dar uma analisada rapidamente na sequência. Tendência de alta, né? Média móvel aqui de 9 períodos está virado para cima. No dia de hoje rompeu aqui o topo anterior, né? Que é essa máxima aqui do dia 3 de fevereiro. Tá? Mas com esse candle esquisito aí, vamos ver como é que vai ficar o dia de amanhã, sexta-feira. Tá? O meu preço médio está em R$ 23,83. Vamos seguir aqui para o Banrisul. O Banrisul fechou dia em alta aí de 0,66%, cotada a R$ 18,42. O papel está em tendência de alta, a média móvel de 9 períodos está virado para cima. E meu preço médio está em R$ 12,38. O Banrisul também divulgou os resultados, se não me engano, acho que foi ontem também. Tá? Lucro recorde, tá? Pelo que eu vi, foi o maior lucro da história em 2025. Até achei que o papel poderia subir mais, tá? Mas foi uma alta modesta. Tem uma região aqui de resistência, né, na região dos R$ 19, e uma região de suporte um pouco abaixo aqui da região dos 18. Seguindo aqui com o banco BMG, fechou o dia em queda de 2,46%, cotado a R$ 4,75. O papel está em tendência de baixa já faz alguns dias. Tá? Meu preço médio está em R$ 4,31. Meu preço médio subiu um pouquinho, tá? Porque eu fiz um aporte na segunda-feira durante a viagem. Tá? Isso elevou um pouco o meu preço médio, em alguns centavos. Preocupa aqui que o banco BMG fechou hoje na mínima do dia.
que pode indicar uma continuidade da queda no dia de amanhã. Tem essa região de suporte aqui próximo dos 4,60, tá? Pode ser que ele venha testar essa região de suporte aqui. Então vamos ficar de olho. E o banco ABC Brasil fechou o dia em queda também, uma queda mais forte, né, de 2,61%, cotada a R$ 27,27. Segundo dia seguido de queda aqui no banco ABC. Apesar da queda, a média móvel de 9 períodos permanece estável, ela não virou para baixo ainda. Então a tendência continua sendo de alta. Tem uma região de resistência, que é essa máxima aqui da terça-feira, tá? Quando ele chegou à região ali dos 28,65. E de lá para cá o papel vem caindo. Tá? Então uma região de resistência aqui em cima, 28,65. E uma região de suporte nessa região aqui. O meu preço médio está em R$ 22,34. Os preços seguem acima do meu preço teto e da ação, tá? Então, por enquanto, sem aportes novos aqui nesse papel. Bom, indo agora aqui para a planilha de controle dos ativos, então nessa semana, no dia 9, né, de fevereiro, eu fiz uma compra aí de 21 ações do Banco BMG, preço unitário de R$ 4,89, totalizando então um aporte de R$ 102,69. Tá? Então esse foi o aporte da semana. Em relação aos proventos, no dia de ontem, 11 de fevereiro, eu recebi R$ 18,23 líquido na forma de juros sobre capital próprio do Banco ABC Brasil. Tá? Na época da Datacom, eu tinha 14 ações, hoje eu tenho 20, se não me engano. Tá? Mas o valor que eu recebi se refere às 14 ações que eu possuía na época. E me deu um valor líquido por ação de R$ 1,30. Então, considerando aqui o fechamento das cotações no dia de hoje, eu estou com um lucro aqui de 9% em Banco do Brasil, 48% em Banrisul, 10% em Banco BMG e 22% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um lucro de 13% e dá R$ 889 positivos. Se eu considerar os proventos recebidos, aí eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou com uma rentabilidade positiva 13% em Banco do Brasil, 56% em Banrisul, 16% em Banco BMG e 24% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando uma rentabilidade de 17% e dá R$ 1.184 positivos. Falando aqui então da minha compra da semana, tá? As 21 ações aqui do Banco BMG, né? Eu tenho aqui a nota de corretagem, tá? Que eu recebi na terça-feira, comprovando aqui então, né, o aporte realizado. Banco BMG, 21 ações aqui a 4,89, totalizando 102,69, então o valor do aporte da semana. Tá? Em relação aos resultados que foram divulgados, começando com o Banco do Brasil aqui, só para pegar os pontos mais importantes, tá? O lucro do quarto trimestre foi de 5,7 bilhões, tá? Então foi um lucro maior do que o que o mercado esperava e maior do que os dos últimos 2 trimestres. Tá? Então isso é importante, né? O aumento dos lucros após essa situação toda que o Banco do Brasil está passando em virtude aí do aumento da inadimplência da sua carteira, né? Principalmente do setor agro. Então isso demonstra, pelo menos no quesito do lucro, né? uma recuperação, que é importante. Vamos descer mais aqui para baixo.
Ó, aqui é interessante, né? Comparando trimestre contra trimestre, né? O lucro aumentou 51%, tá? Em relação aí ao terceiro trimestre de 2025. Mas se comparar no período anual, né? Houve uma queda aí no percentual, tá? Em relação à inadimplência, vamos chegar lá, dar uma olhada. E tem uma informação importante ali. Ainda em relação ao lucro líquido, né? Então, na comparação trimestral, ó, o lucro líquido aumentou 51%, mas na comparação anual, que é sempre a melhor comparação, né, houve uma queda do lucro aí de 40%, tá? Então, deixa eu ver onde é que fala a parte ali da inadimplência aqui, ó. Inadimplência de 90 dias, né? Então, permanece subindo, tá? Começou o ano de 2025 ali com uma inadimplência de 3,63%, depois aumentou para 13,96%, depois deu um salto, né, para 4,51% e agora subiu de novo, né, para 5,17%. Um aumento aí de 0,6 pontos base. Tá? E se a gente olhar aqui a inadimplência de 30 dias, né, que é a inadimplência mais curta, a gente também percebe um aumento aqui, né, de 6,47 para 6,84. Aumentou, mas aumentou menos do que na comparação com o trimestre anterior, né? Quando havia dado um salto aqui de quase 100 pontos base, né? A comparação trimestral. Então, o que isso pode significar, tá? E no primeiro trimestre agora de 2026, uma parte dessa inadimplência de 30 dias acaba naturalmente virando uma inadimplência de 90, tá? Então, isso pode indicar que a inadimplência pode estar chegando ao máximo, né? E depois pode iniciar, quem sabe, né? O início de uma curva descendente, tá? Vamos aguardar agora os resultados, né? Do primeiro trimestre de 2026 para ver como que vai vir aqui na inadimplência de 30 dias. Porque quando a inadimplência de 30 dias começar a cair, a inadimplência de 90 também vai começar a cair. E quando isso acontecer, acredito que as ações, o preço das ações aqui do Banco do Brasil tendem a subir ainda mais do que tem subido, né? Porque a cotação do BB está atrasado em relação aos demais bancos, tá? Em relação ao Banrisul, rapidamente aqui, para não me alongar muito, encerrou o ano aqui de 2025, né? Um lucro de 1,6 bi, sendo que somente no quarto trimestre o lucro foi de 656 milhões. Tá? Então, na comparação com os 12 meses, né, o lucro aumentou aqui 131%, tá? Isso no lucro trimestral, né? E na comparação anual, o lucro aumentou aí 75%. Tá? Então, realmente um aumento do lucro bastante expressivo. Aqui a gente consegue ver melhor essa situação, né? Então, em 2024, o Banrisul havia lucrado 916 milhões e agora 1 bi e 600, né? Um aumento anual de 75%. Se a gente olhar apenas o recorte do trimestre contra trimestre, aumento de quase 100%, né? E na comparação aí anual, que sempre é a melhor comparação, né? Saiu de 284 milhões para 656 milhões, uma alta aí de mais de 100%. Tá? A questão da inadimplência, vamos dar uma olhada. Então a gente percebe, né, que a inadimplência aqui vem subindo, tá, nos últimos trimestres. Começou lá em dezembro de 2024, estava em 1,7%, depois foi para 3,6% e agora está em 4,2%. Isso preocupa um pouco, tá? O aumento da inadimplência sempre é ruim, né? Ainda mais para o setor bancário. Mas como o mercado, de uma forma geral, vem subindo aí nos últimos meses, isso não está se refletindo na queda,
né, do Banrisul, por exemplo, né? O Banrisul vem subindo forte nos últimos meses aí. Hoje, inclusive, o papel não teve uma queda acentuada, né? Que poderia ter em função aí desse aumento da inadimplência que a gente vem observando aí ao longo dos últimos trimestres, tá? É um fator que a gente deve ficar em atenção, né? Mas o importante é que o Banrisul vem aumentando os seus lucros aí ao longo dos últimos trimestres, tá? E aqui em relação ao Banco do Brasil, né? Eles anunciaram ainda ontem o pagamento de JCP, né? Complementar, valor bruto de 21 centavos por ação. A Datacom vai ser no dia 23 de fevereiro e o pagamento dia 5 de março, tá? E um dado importante é que o pagamento vai ser atualizado pela taxa Selic, tá? O que o Banco do Brasil não fazia, já fazia alguns trimestres, né? Corrigiu o valor do pagamento do JCP pela taxa Selic, tá? Retroativo aí a 31 de dezembro, né? Então, essa diferença entre 31 de dezembro e a data do pagamento, que vai ser dia 5 de março, vai ser corrigido aí pela taxa Selic, que está alta, né? Então, isso nos beneficia nesse sentido, porque o valor que a gente vai receber vai ser maior do que o anunciado até então. Então, para finalizar o vídeo aqui já, né? Considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, encerrei essa quinta-feira com um patrimônio de R$ 7.659,54, dá uma variação positiva de 2,82%. Então, hoje, meu patrimônio aumentou R$ 210,08. Já o Ibovespa havia caído 1,02%. Então, o alfa da carteira hoje ficou positivo em 3,84%. No dia de hoje, então, consegui estabelecer um novo recorde de patrimônio, ultrapassando aí o recorde anterior, que havia sido alcançado lá no dia 3 de fevereiro. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.